Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Blindagem em Foco. Programa voltado ao segmento de segurança, segurança pública, patrimonial, segurança particular e também, evidentemente, blindagem de veículos, que é uma área que eu conheço um pouco por ter atuado muito tempo nesse segmento. Meu nome é Marcelo Silva e estou recebendo hoje o Coronel Silas, do 2º Batalhão de Choque Mascarenhas de Moraes. Coronel, seja muito bem-vindo ao nosso Marcelo. programa para falar um pouquinho sobre segurança pública, que é o tema do nosso programa de hoje. Coronel, começando já com as perguntas aqui, a missão do Batalhão de Choque, do 2º Batalhão, eu sei que lá tem 4 companhias e 2 são da ROCAM, mas a missão desse batalhão é para cobertura ou para segurança de grandes eventos, é isso? Isso mesmo, Marcelo. O Batalhão de Choque, ele integra o Comando de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e os batalhões de choque, eles constituem a tropa reserva do comandante-geral. Por que tropa reserva? Porque os batalhões territoriais, eles têm uma área, eles têm uma circunscrição que eles têm responsabilidade sobre essa área. Então, eles têm responsabilidade sobre os indicadores criminais, eles participam dos consegues, eles estão atrelados a uma delegacia de polícia, e os batalhões de choque não têm área. Então, qualquer um dos 6 batalhões de choque pode atuar em qualquer área do Estado de São Paulo, como nós já vimos em atuações anteriores, como, por exemplo, o Presidente Venceslau, interior de São Paulo, o COI e o GAT se deslocando para áreas de risco, os próprios batalhões de choque, 2º Batalhão e 3º Batalhão de Choque, se deslocando para áreas onde existem manifestações ou eventos de quebra da ordem, e o batalhão que eu comando, que é o 2º Batalhão de Choque, é um batalhão de missão precípua o policiamento nos eventos, principalmente nos eventos esportivos, nos shows e por meio das companhias ROCAM, que significa rondas ostensivas com apoio de motocicletas, o policiamento tático com motocicleta, seja durante o policiamento ou seja durante os eventos desportivos. Não, aí nesse caso, Coronel, me corrija se eu estiver errado, no caso da ROCAM não é só para eventos, né? Também existe o policiamento tático normal do dia a dia, que são essas motos que você vê no dia a dia aí, fazendo a sua ronda. Com certeza. O senhor falou sobre policiamento de grandes eventos e também partidas esportivas. O 2º Batalhão, teoricamente, ele estaria comandando ou coordenando, eu sei que é estadual, mas basicamente nos estádios de São Paulo, né? Morumbi, o Allianz Parque e tal. Mas se há um jogo, por exemplo, de times como Corinthians e São Paulo, que teve essa semana, se ele for realizado fora de São Paulo, da cidade de São Paulo, esse batalhão, o 2º Batalhão, também pode ser deslocado para a cobertura deste evento, não é isso? Exatamente, Marcelo. Os batalhões, ou melhor, os estádios aqui da capital são de responsabilidade do 2º Batalhão de Choque e nós estaremos presentes nesses estádios. Mas, eventualmente, é o caso da Arena Barueri e do Estádio do Santos, eventualmente o 2º Batalhão de Choque pode atuar nesses estádios. E por que o Batalhão de Choque, o 2º Batalhão de Choque especificamente, atuaria nesses estádios? Em razão do evento. Então, às vezes, um evento que a nossa inteligência identificou um grau de risco elevado, um risco médio, alto, muito alto, considerando que os batalhões territoriais já têm a sua atribuição e que nós, como tropa reserva do Comando Geral, poderemos assumir a responsabilidade desse evento, então, nesses casos, o 2º Batalhão de Choque vai e assume a coordenação desse evento. Então, o batalhão fica responsável pela escolta das delegações, pelo acesso dos torcedores ao estádio, a liberação do estádio, ele fica responsável também pelo fluxo dos torcedores após a partida, por exemplo, em que momento que a torcida vai ser liberada, qual o trajeto das torcidas organizadas especificamente, o horário da saída das delegações, o horário da saída das torcidas organizadas. Então, realmente é uma operação que depende muito planejamento. Para um jogo que vai acontecer daqui 10, 15 dias, a nossa inteligência já está atuando, a seção nossa de planejamento também provavelmente já estará atuando, colhendo informações, planejando, se reunindo com torcidas organizadas, se reunindo com o Ministério Público, o GCRIM, que é o Juizado Especial Criminal. Então, o sucesso da operação depende bastante da eficácia do seu planejamento. Sucesso da operação e sucesso do evento também. Eu queria aqui externar aqui já a minha admiração, Coronel,
pelo trabalho que os senhores desenvolvem, né? O Obrigado. senhor e a sua equipe, porque, olha, eu fico imaginando que eu não sou muito ligado a futebol e tal, mas a gente vê a dimensão de uma partida, não só de times assim de grande expressão, mas qualquer partida de futebol, a gente imagina aquela multidão de gente, esse planejamento, como o senhor falou aqui, né? Planejamento e depende muito da inteligência da própria polícia. E eu, aproveitando esse gancho, coronel, quais são os maiores desafios quando a gente tem, por exemplo, o senhor citou agora, vai ter uma partida daqui 15 ou 20 dias de dois times de grande repercussão, e aí os desafios referentes a essa partida, acredito eu, né? Me corrija se eu estiver errado, só falei em planejamento e inteligência. Deve existir aí reuniões e tal, como o senhor citou. Como se dá esse planejamento efetivamente de uma partida de grande repercussão? Uhum. Bom, o planejamento envolve inteligência, envolve a integração com outros órgãos, exemplos, alguns aqui para os nossos espectadores, né? Prefeitura, CET, as torcidas organizadas, os representantes do estádio. Então, esse planejamento envolve, como eu falei para vocês anteriormente, qual é o trajeto da torcida organizada, horário de deslocamento, quantos ônibus serão, horário de abertura dos portões, histórico de rivalidade entre as torcidas. Nossa, é complexo mesmo, né, coronel? De novo, né, eu queria de novo externar aqui, porque, pelo que a gente percebe, são tantas informações que interferem diretamente ou indiretamente. Uhum. Eu estava falando aqui de torcidas organizadas, né? Quando os senhores combinam lá, imagino eu, uma pergunta, curiosidade até, né? Que acho que o telespectador também tem, reuniões com os chefes das torcidas. Olha, você vai ter que fazer esse trajeto, quantos ônibus você vai levar? Estou levando meia dúzia e tal. Eles cumprem com o combinado, porque a impressão que nos passa, né? Agora eu estou falando numa visão mais do público, né? Quando a gente vê aquela confusão, quando acontece, infelizmente, e isso, de novo, né, a mídia tradicional aí, ela acaba sempre enaltecendo o ocorrido, um fato, né, que, lógico, ele realmente tem uma repercussão grande, mas não se fala muito de tudo que vocês fizeram antes, durante, sim, e o sucesso quando não acontece nada, porque nem sempre acontece uma confusão, né? Sim. Agora, esse combinado com as torcidas organizadas, eles, assim, o nome torcida organizada, ela é realmente organizada também nesse sentido, de se organizar para evitar esse confronto ou sei lá, uma confusão qualquer? Sim. Eles assim, acatam a determinação da polícia? Hoje, as torcidas organizadas têm colaborado para um evento seguro, mas ainda assim nós vemos oportunidades de melhoria. Vou dar alguns exemplos que às vezes nem são caracterizados como uma ação maldosa, assim, uma ação criminosa das torcidas. Mas pode acontecer, às vezes, um atraso de um ônibus. A Polícia Militar se planeja, prepara uma escolta, vai até o lugar combinado, mas, eventualmente, isso sai do controle das torcidas organizadas, pode acontecer com qualquer um de nós, um ônibus se quebra. Então, o ônibus quebra ou atrasa. Isso tem reflexos no jogo, porque se a torcida demora para sair, ela vai chegar próximo ao espetáculo. Isso aumenta o risco. Nós vamos ter uma torcida se deslocando, às vezes, passando por subsedes de outras torcidas, né? Isso vai ter um impacto no trânsito, isso vai ter um impacto no acesso dos outros torcedores no estádio. Então, hoje, sim, muitas torcidas organizadas cumprem o combinado, colaboram, mas nós vemos ainda muitas oportunidades de melhoria. Vou dar outros exemplos, não só com torcidas de São Paulo, como de outros estados. Número de ônibus. Às vezes a Polícia Militar se planeja para 20 ônibus, na hora aparecem 30. Ou o contrário, né? A polícia se planeja... Né? Complicado. Complica a vida e aí vocês têm que ter esse imediatismo ou, né, no planejamento, né? Saiu fora do plano e corrigir isso de imediato. E vocês, acredito, estão preparados para essas alterações, sim, de última hora, né? Sim. E o principal, Marcelo, não são os impactos só para a Polícia Militar, mas são os impactos para a população como um todo. Porque mesmo durante o jogo, você tem lá o deslocamento de outras pessoas que estão indo trabalhar, ou estão de folga, ou estão passeando, né? E todas essas pessoas são impactadas, e não só na área do estádio.
como em outras áreas. Vou dar um exemplo aqui do metrô, dos trens. Eventualmente, durante os dias de jogos, a CPTM e o metrô muda os horários dos trens ou os acessos aos trens para que o torcedor embarque numa estação e vá direto até o estádio. Isso tem um impacto para a pessoa que não gosta de futebol. Então, ela mesmo vibrando ali, torcendo pelo futebol ou não gostando de futebol, ela vai ter a vida dela impactada. Então, todos os órgãos envolvidos nos grandes eventos, eles têm que pensar nisso, na segurança da população como um todo. A gente não pode tirar todas as viaturas de uma área, de um bairro, em privilégio do jogo de futebol. Existe ali o bem público, que é o mais importante, né? É mais importante a segurança pública, né? Tá aí o nome, Com segurança certeza. pública. Se eu tô lá indo trabalhar e tem uma torcida indo para assistir o jogo, não tem nada a ver com isso, né? Com Eu tô lá, certeza. eu quero mais que eu faça o meu trajeto seguro. Com certeza. Mas, como o senhor falou, ele é impactado. Saindo um pouco do futebol, Coronel, porque a gente falou aqui sobre torcida organizada e tal, só para finalizar o assunto de futebol, depois eu entro num outro tema. Existe hoje, pelo menos em São Paulo, torcida única, né? Pelo que eu apurei, né? Andei pesquisando. O jogo, por exemplo, que teve esse final de semana, Corinthians e Palmeiras, só Certo. tinha a torcida do Corinthians. Correto. E isso tem sido assim já há alguns anos, né? Isso por conta, acredito eu, que tenha sido por conta de violência. Sim. Não é isso? E há um movimento para que isso retorne a ter torcida de ambos os times? Existe algum movimento em relação a isso? Sim, algumas personalidades ligadas ao esporte, algumas associações têm trazido de novo essa discussão em pauta, sugerindo que se estude ou que se voltem com as duas torcidas. Do ponto de vista técnico, o 2º Batalhão de Choque tem monitorado os jogos e, como você falou, teve um motivo, né, para que o Ministério Público decidisse em prol da torcida única. E um fato assim emblemático foi lá em 2016, uma pessoa que se chamava José Simval Batista. Ele morreu no confronto entre dois times, isso está na internet, é bem fácil da gente encontrar informações a respeito. E o pai dele falou assim: o meu filho nem gostava de futebol. Né? E ele foi uma das vítimas dessas brigas entre torcidas organizadas. Então, a partir de 2016, no estado de São Paulo, foi instituída a torcida única. O batalhão tem acompanhado esses dados e em um dos estudos que o Batalhão de Choque realizou, o 2º Batalhão de Choque, nós estudamos 40 a 50 jogos antes da torcida única e 40 a 50 jogos depois da torcida única. E os números tiveram uma queda drástica. Não há como negar, né? E aí, contra fatos, sim, né? Não tem argumento. Se realmente, quando se tinha a torcida de ambos os times, tinha estatisticamente comprovado, o volume de confusão já era maior, e a partir de 16, como o senhor falou, né? 16. Já se vão aí 7 anos, é isso? 7 anos. Houve diminuiu muito, né? Diminuiu o número de confrontos no estádio, embora ainda hoje a gente encontre confrontos em áreas distantes dos estádios, e o público nos estádios também aumentou. Claro que esse estudo precisa ser atualizado, mas no que diz respeito a confrontos entre torcidas, diminuiu. Público nos estádios aumentou. Legal. E é legal isso, né? O esporte, né? O futebol é uma paixão nacional, né? O brasileiro é louco por futebol e ele quer ter segurança. Eu vou falar por mim, né? Eu fui assistir um jogo de São Paulo, acho que foi em 1600, sei lá o que, nem lembro quanto tempo faz isso. E um dos motivos de eu não ir é sempre esse receio, né? Porque, primeiro que eu não tenho nem tamanho, né? 1,60 m no meio daquela confusão toda, eu já me sinto meio preocupado. Mas o fato de ter torcida única, quer dizer, motiva, né, o torcedor do seu time que ele tem um pouco mais de segurança, que ele possa ir com a sua família, com a esposa e filhos, para ver o jogo do seu time, né? Sim. E quando ele não está nessa torcida, ele vê na televisão dele lá. Isso é muito legal. Quer dizer, é legal. Eu acho, né, minha opinião de leigo, né, e outra, sou leigo, mas os números, como o senhor falou, comprovam que a torcida única ainda é. Vamos imaginar que um dia, né, e acredito eu, que o motivo disso tudo vem da educação, né? Imagina uma educação de base hoje, formando um cidadão de bem, fazer com que daqui a alguns anos, quem sabe, ele possa sentar ao lado de um torcedor de um time rival, adversário, né, rival, e ele poder confraternizar, porque é a intenção, quando se tem uma partida, é que as pessoas
se comportem, né, Sim. de uma forma adequada. E até, se você me permite, Marcelo, seria interessante falar que em outros estados que não adotaram a torcida única, nós ainda vemos os confrontos acontecendo. Em outros estados, né? Em outros estados. Finalizando o assunto de futebol, mas é que me ocorreu aqui agora, em outros países, acredito que vocês fazem estudos também o que acontece em outros países, não é isso? Sim. Como lá, assim, a gente lembra dos hooligans, né, que eram mais famosos, lá na Inglaterra, aqueles doidos lá querendo dar pernada em todo mundo. Comparando com o Brasil está acima, abaixo, no meio, ou é igual em qualquer lugar? Tem lugares piores do que o Brasil? Então, Marcelo, eu vou te falar em linhas gerais, Sim. tá? Alguns países da América Latina, o confronto ainda ocorre, né? Nós temos notícias aí de alguns países que, quando vêm para o Brasil, acende um alerta aqui. Argentina, por exemplo, pela rivalidade, né? A Argentina naturalmente arquirrival, né? Sim. Do Brasil. Então, a partida entre Brasil e Argentina, sendo aqui ou sendo lá, é sempre um problema, Sim. né? Mas, às vezes, não clubes só nacionais, às vezes clubes estaduais. Então, tem alguns países aqui da América Latina que esse histórico de confronto continua, o histórico de rivalidade continua. Já jogos na Europa é uma situação muito mais segura. Então você vê lá as duas torcidas, não existe toda essa divisão, né? Porque às vezes alguém pode pensar, a gente vai voltar com as duas torcidas, mas vai ser necessária a divisão, vai ser necessário chegar em local separado, vai ser necessário escolta. Poxa, então talvez o assunto não esteja resolvido. Porque não está maduro ainda, né? Não está maduro, porque se eu vou precisar de um aparato tão grande quanto esse que eu falei, então isso mostra que, na verdade, a rivalidade continua, que se eu tiro todo esse aparato, a violência retorna, né? Então é um assunto delicado. Com certeza o esporte é muito mais bonito, nós vemos ali as duas torcidas vibrando, aquela brincadeira saudável, né? Mas merece uma análise mais detalhada. Legal. Saindo um pouquinho agora de futebol, né? Porque até é um assunto que eu não domino muito, mas é muito interessante para o nosso telespectador saber. Eu tenho certeza que ele sabe disso, mas é bom a gente sempre lembrar. Esse trabalho que é desenvolvido pela PM, né, pelo 2º Batalhão do Choque, ele não aparece, né? Quando tudo dá certo, a gente não ouve falar, significa dizer que foi um sucesso o trabalho dos senhores, né? Com certeza. E uma confusão ou outra, eu imagino, quantas mil pessoas, é muito complicado fazer né, que não aconteça nada. Eu, de novo, sempre vou elogiar porque eu acho muito interessante. E se você me permite, Marcelo, não só da Polícia Militar, mas todos os órgãos envolvidos. Sim, sim. O senhor falou agora que tem uma engenharia com todos os órgãos, né? Sim. Perfeito. Perfeito. Saindo um pouquinho do futebol, shows. São Paulo, né, uma megalópole, né? A gente tem visto aí shows toda semana, shows de grande repercussão em estádios, né? O Allianz Parque é um dos locais onde tem tido muitos shows internacionais. Ele também demanda todo o planejamento e inteligência por trás, não é isso, Coronel? Sim. Agora, no meu entendimento, é mais tranquilo ou também ele tem que estar, assim, ele suscita preocupação no que diz respeito à segurança? Ele exige planejamento, exige uma integração entre todos os órgãos envolvidos, mas a preocupação é outra. Um dos aspectos que diferenciam radicalmente um show de um jogo é o público, porque no show estão todos torcendo pela mesma pessoa, né? Ou estão todos ali unidos em prol do mesmo artista, o que é muito bom, não existe rivalidade. Agora, um outro aspecto que pode inspirar mais preocupação é que nem sempre o público que está indo ao show é aquele público que frequenta constantemente o estádio. Então, eventualmente, a ação dos stewards, que são os comissários, os orientadores no estádio, às vezes vai ser maior, porque é um público que não sabe, às vezes, se deslocar muito bem na área do show. Não existe, por exemplo, a necessidade de escolta. As pessoas vão ao show, ao estádio, livremente. Então, são um outro tipo de preocupação. Imagino que, agora, falando sobre shows, né? E aquela malandragem que aproveita o show, né? O malandro que vai para um show para poder, sei lá, roubar um celular ou a carteira e tal. Sim. Essa turminha
que também tem nos estádios, mas como o senhor falou, a diferença do show para uma... Os dois são shows, né? Uhum. Mas um jogo de futebol e um show de um artista, todos em prol do mesmo artista, não tem rivalidade, mas a malandragem é maior num show, não é isso? Imagino eu. Isso depende muito do show, do público que vai ao ingresso, o valor dos ingressos, isso tudo vai influenciar. Como eu falei, são análises feitas pela nossa inteligência. A inteligência, né? O acesso das pessoas, por onde que elas vêm, onde os veículos vão ser estacionados, a idade também isso influencia, né? O público de adolescentes, o show é para adolescentes, o show é para um público mais adulto. Então são cenários, essa análise de cenários é feita pela nossa agência de inteligência e para cada evento um planejamento. Um outro ponto que a gente também precisa acompanhar, como eu falei do time, é acompanhar o histórico de rivalidades entre as torcidas. Num show, por exemplo, esse ano a gente acompanhar o histórico do público que vai ao show. Então, só para a gente resumir aqui, tem certas bandas em que é comum, às vezes a banda faz show na Europa, em outros países, não tem essa dinâmica, mas tem certas bandas que o público costuma soltar sinalizador. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. Isso é um perigo. Equipamentos que podem trazer um dano a outra pessoa, né? Isso é proibido, acredito, né? Sim. Mas o cara leva, mesmo proibido, ele quer aparecer, sei lá, leva um negócio lá que pode causar um dano a uma pessoa que está ao seu lado, né? E isso deve ser coibido na entrada, com revista, com um monte de... Esse tipo de situação eu imaginei. Eu imagino um show do Paul McCartney, o público que é como se for mais maduro, e um show de rock metal pesado, né? Sim, sim. Que é outro público, né? Exato. Não desmerecendo nenhum nem outro, mas a probabilidade de ter uma confusão com os velhinhos assistindo a um Paul McCartney deve ser diferente de um público que vai ver um show do Metallica, né? Acredito eu, né? Sim, sim. É interessante. No caso de shows, né, que também são em estádios, né? O senhor falou que aí não há necessidade de escolta e tal, mas a proteção do próprio artista, evidentemente, que deve ter, e também a esses meliantes que se aproveitam do público que está lá para poder, talvez, tirar proveito de alguma forma. O projeto Muralha Paulista, que foi implementado em 2024, que é um sucesso, né? As câmeras espalhadas aí nos estádios, principalmente, reconhecimento facial e tal, a gente vê isso muito em filmes, né? Mas eu tenho um amigo que viajou recentemente para o Oriente Médio e ele estava comentando que em qualquer lugar que você vá, até você pode estar de barba, óculos escuros, você pode tentar disfarçar de qualquer jeito lá que a câmera vai te catar. O Muralha Paulista, ele hoje está presente em todos os estádios, não é isso? Sim, por conta de uma legislação do futebol, os estádios com mais de 20 mil torcedores, capacidade de público de mais de 20 mil torcedores, eles são obrigados a implantar o acesso biométrico. O que é o acesso biométrico? A pessoa compra o ingresso e ela se cadastra no site do clube e aí o acesso dessa pessoa ao estádio é por meio da biometria. Então aí fica fácil, né? Quer dizer, você consegue, mas os que estão abaixo de 20 mil, que ainda não tem as câmeras lá, é isso? Existem algumas câmeras, mas nem todas as câmeras estão integradas ao Muralha Paulista. E as câmeras dos estádios que estão integradas ao Muralha Paulista, qual é a grande vantagem para policiamento? Como a base de dados vem do Muralha Paulista, então a gente consegue, no momento que a pessoa compra o ingresso, a gente já sabe se essa pessoa é procurada, se ela tem um mandado em desfavor dela, e assim que ela acessa o estádio, pela biometria, a gente sabe onde ela acessou o estádio, a gente consegue fazer a prisão dessa pessoa. Isso é muito legal a gente divulgar, né? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque o cidadão que tem segundas intenções, né? Ou seja, humilhante, ele ciente disso, ele já evita porque ele sabe que lá não é o lugar para ele ir, né? Sim. Isso é muito bom e transmite segurança para quem, né? Para o cidadão comum que queira ir a um show, ele tem essa certeza de que muito difícil, ou seja, ele vai estar muito mais bem protegido, porque existe esse trabalho feito por esse projeto Muralha Paulista, que já coíbe ou inibe esse meliante de ir a um show, né? Sim. Só um ponto, Marcelo, os shows, os organizadores dos shows, promotores de eventos,
eles ainda não são obrigados a venderem os ingressos por biometria. Então ele pode fazer essa venda no site por biometria, ou ele pode vender os ingressos físicos, mas assim, a posição do nosso batalhão é que cada vez mais se utilize a biometria, porque, um exemplo, né? A pessoa que vende o ingresso físico pode ter ali um cambista, ele pode falsificar o ingresso. Tem de tudo, né? O show não é obrigado a usar, mas se o promotor do evento vender e garantir o acesso por biometria, vai ser um show com certeza muito mais organizado, muito mais seguro. Muito legal. E além de futebol, além de shows, pelo que eu pesquisei aqui, o Batalhão de Choque também ele faz a segurança quando vem personalidades estrangeiras, chefes de estados, por exemplo. E eu vi, o nosso diretor tem algumas imagens, se puder colocar aqui na tela, de visitas de presidentes. Vocês já fizeram cobertura de alguns presidentes, não é isso, Coronel? Sim. As visitas... esse aí Clinton, é o Bill Clinton, tem Barack Obama. Quem faz essas escoltas é a 3ª e 4ª companhia, companhias Rocan, por meio dos batedores. A segurança desses chefes de Estado, alguns já trazem a sua própria, não é isso? Tem, por exemplo, um presidente americano, eu tenho certeza de que aonde ele vai, ele leva uma turminha dele lá, o carro dele, e por aí vai. Mas o Estado de São Paulo, por exemplo, ele dá essa cobertura além daquela segurança que ele tem, evidentemente. Né? Sim, Marcelo, eles viajam com a sua escolta, né, a sua segurança, com certeza, mas esse trabalho da escolta dos batedores, da 3ª e 4ª companhia Rocan, são as honras de estados. Então, honras de dignatários. Todos os dignatários que vêm aqui, chefes de estado, eles têm direito a essas honras. Assim como o nosso presidente, quando viaja, também faz jus a essas honras. Então, essas honras dos batedores, da escolta, durante missão oficial, isso que é legal a gente falar, né? Durante missão oficial, é feita exclusivamente pela Rocan do 2º Batalhão de Choque. Por que eu falo Rocan do 2º Batalhão de Choque? Porque as rondas ostensivas com apoio de motocicletas foram criadas em 5 de novembro de 82. Inicialmente, esse policiamento estava restrito ao 2º Batalhão de Choque. E hoje a gente vê outros batalhões que também usam esse mesmo nome Rocan, mas o órgão gestor do conhecimento, ou o batalhão responsável por trazer toda a doutrina, técnica, oferecer cursos, oferecer treinamento, da posição técnica sobre o uso de motocicletas em todo o estado de São Paulo é o 2º Batalhão de Choque. Nós estamos vendo imagens aqui, desculpe interrompê-lo. Por favor. Do treinamento, né? Eu imagino que o treinamento deve ser bem intenso, né? Sim. Porque eu que gosto de motocicleta, né? Eu sei que para poder fazer um policiamento adequado, o treinamento é fundamental, né, Coronel? Sim, fundamental. A nossa Rocan treina em autódromo, em terrenos acidentados, fazemos instrução dentro do quartel. Todos os motociclistas que fazem o curso Rocan fazem no nosso batalhão. Então, o nosso gabinete de treinamento conta com policiais com larga experiência nessa área, com formações não só na polícia como fora da polícia, alguns até em outros países, em outros estados. Nós também recebemos policiais de outros estados para os nossos cursos e também enviamos policiais do estado de São Paulo para cursos em outros estados, para que a fim de que haja uma integração, a fim de que nós partilhemos técnicas, a fim de que nós conheçamos outras realidades. O estado de São Paulo é um ambiente muito sui generis pelo trânsito, pelo tamanho, em outros estados apresentam realidades distintas e a gente pode fazer um exercício de compartilhamento de técnicas. Perfeito. Coronel, eu queria agradecer aqui a sua presença, aqui esclarecendo para a população o trabalho que esse importante batalhão exerce hoje na segurança pública. E fica aqui o contato, Coronel Silas, e o programa Blindagem em Foco. Você não deixe de baixar o aplicativo Canal ABC aí na sua loja de aplicativos, que você pode assistir o programa Blindagem em Foco em qualquer local, em qualquer horário. E nas mídias sociais também, Instagram, YouTube e tal. No YouTube, inclusive, vai ter lá o programa completo, que você pode assistir a qualquer momento. Coronel, de novo, aqui o Blindagem em Foco fica à sua disposição. Quando tiver algum recado que o senhor quiser passar para a população aqui através do nosso programa, ele terá um imenso prazer em recebê-lo novamente para falar sobre temas tão relevantes
que diz respeito aí à sua segurança. Obrigado mais Muito uma obrigado. vez. Blindagem em Foco, não perca o próximo episódio. Obrigado.